gente, esse aqui é mais um vídeo explicativo sobre a nossa avaliaçãozinha, tá? De português. Avaliação, como sempre, a gente começa com uma interpretação de texto nas minhas provas, tá? Então, o texto é coronavírus, o que sabemos e o que esperar da nova infecção. O novo vírus que ataca o sistema respiratório e se espalhou a partir da região de Wuhan, na China, preocupa o planeta. Ele pertence à família do coronavírus, um grupo que reúne desde agentes infecciosos que provocam sintomas de resfriado até outros com manifestações mais graves, como os causadores da SARS. Falamos de uma ampla família de vírus que acometem praticamente todas as espécies de répteis e mamíferos. Contextualiza o infectologista Celso Granato, do Fleury Medicina e Saúde. De acordo com as investigações ainda em andamento, o novo coronavírus, que afeta mais de 2.700 pessoas e matou pelo menos 80 até no momento, pode ter origem em serpentes ou morcegos. Inclusive, se especula que a ingestão de um desses animais teria originado o surto. Além de um estudo chinês ter encontrado uma relação do novo coronavírus com cobras, não existe consenso entre os cientistas sobre a origem da doença. Muitos apostam que outro animal possa estar envolvido com o início do problema na China. O fato é que o coronavírus diferentes podem sofrer mutações e se recombinar, dando origem a agentes inéditos. Pulando entre espécies animais, os hospedeiros, eles eventualmente chegam aos seres humanos. É um processo que tem semelhanças com o que acontece na gripe. Na gripe suína, um porco pegou o vírus de aves e na recombinação de vírus diferentes dentro do animal surgiu o H1N1, que conseguiu passar para os seres humanos, explica Granato. Tudo leva a crer que o novo coronavírus tenha sido originariamente transmitido para o ser humano de um animal e ainda esteja em processo de evolução e adaptação. Embora a transmissão de uma pessoa para outra já tenha sido detectada, até agora não está clara a importância de transmissão interhumana, diz a infectologista Lígia Pierrotti, do laboratório Delboni Auriemo. Seguindo o padrão dos coronavírus e a perspectiva de o agente aperfeiçoar sua propagação entre os humanos, existem algumas vias principais de transmissão. De acordo com o pneumologista, professor titular da Faculdade de Medicina do ABC, o coronavírus normalmente são transmitidos pelo ar, por meio de tosse e espirro, contato pessoal próximo ou com objetos e superfícies contaminadas. Pesquisadores e autoridades de saúde estão mobilizados em entender melhor o comportamento desse agente infeccioso e evitar que sua disseminação geral. No entanto, a Organização Mundial da Saúde ainda não decretou emergência global. Mesmo assim, o Brasil e outras nações deram início a um plano de vigência e de contenção de casos suspeitos. Por ora, não há episódios confirmados por aqui. O número de vítimas na China fez soar alerta, sobretudo para o risco de pneumonia e insuficiência respiratória em pessoas mais velhas e que já tenham outras doenças. O novo coronavírus causa em geral sintomas respiratórios mais leves que os da SARS e das MERS, e os sinais clínicos mais referidos são febre e tosse. Até o momento, a letalidade também é menor que associada a SARS e MERS. Relata Lígia. Um estudo com uma família infectada pelo novo coronavírus sugere que é possível que ele permaneça no corpo sem manifestar sintomas. Isso dificultaria o controle, uma vez que esse agente infeccioso poderia ser transmitido por pessoas aparentemente saudáveis. Todos os casos da doença, têm a relação direta com os territórios chineses acometidos, que inclusive já foram isolados. Por aqui, episódios suspeitos já são investigados. A primeira medida de prevenção é evitar viajar a Wuhan e região, bem como a cidade que possam vir alojar surtos. Se inevitável, os médicos Elifias e Celso Granato aconselham algumas medidas básicas de proteção, que inclusive se aplicam a outros agentes infecciosos transmitidos pelo ar e por gotículas de saliva.
evitar aglomeração, contato próximo com outra pessoa, cobrir o nariz, lavar as mãos, procurar não tocar os olhos, nariz e boca, não compartilhe copos, toalhas e objetos de uso pessoal, dependendo do local, compre e use máscaras que cobrem boca e nariz. Pessoal, percebe que esse texto foi anterior ao surto global de pandemia, ou seja, ele foi publicado em 2020, foi bem no comecinho, cara. Foi dia 24 de janeiro, ainda não tinham casos registrados no Brasil, somente na China e alguns lugares da Europa. Foi antes do surto da pandemia global. É um texto informativo. A primeira questão da nossa provinha é: qual é o gênero do texto lido aqui? Ele é uma sinopse? O que é uma sinopse, professor? Sinopse são os resuminhos. Letra B, é uma propaganda? Ele está querendo vender algum produto aqui? É uma crônica? Crônica é o quê? Uma história? Não. Letra D, é uma notícia? Quem sabe? Quem sabe, meus alunos? Não é. Então a pergunta é: qual é o gênero do texto lido? É uma questão de múltipla escolha, ou seja, somente uma é a resposta certa, tá? A, B, C ou D. Segunda questão. O vírus retratado na notícia lida ataca qual sistema do corpo humano? Cardiovascular, digestório, respiratório ou locomotor? Você voltando lá para o texto, aí tem, você relendo o texto, tem todas as respostas. Todas as respostas. E nele fala o seguinte: qual o sistema que ele ataca? Cardiovascular, digestório, respiratório ou locomotor? Terceira questão: o coronavírus se espalhou em qual país asiático, pessoal? Questãozinha de interpretação de texto. Vocês têm que ler o texto. Se não entender na primeira, leia 2, 3 vezes, tá? Quarta questão: o que significa a sigla SARS e MERS? Se você voltar para o primeiro parágrafo, estará a resposta da nossa questão, tá? Por isso que é importante você ler mais de uma vez. Quinta questão: de acordo com o infectologista Celso Granato, de quais animais pode ter sido desenvolvido este vírus? Questãozinha de interpretação de texto, tá? Dessa vez é uma questão de responder, ou seja, subjetivo. Sexta questão: o estudo e a experiência davam-lhe a calma com que resolvia os problemas que ele... Essa questão aqui é sobre concordância verbal. Vocês devem preencher nessas lacunas, nesse espaço, com o verbo acumular e o verbo apresentar. Lembrando, o sujeito tem que o quê? Combinar sempre com o verbo, tá? Em gênero e número e grau, tá? O estudo e a experiência, ou seja, eles dois, o estudo e a experiência, acumulado ou acumulados? Acumulada ou acumuladas? Vocês vão preencher de acordo com os itens aqui, tá? De múltipla escolha. Lembrando, só existe uma resposta correta, tá? Sétima questão, mesmo tipo de questão, tá? É para vocês preencher as lacunas de acordo com o verbo, a conjugação do verbo correta, tá? A oitava questão também era o mesmo naipe. Vocês têm que escolher somente uma. Lembrando, o verbo haver, o verbo fazer e existir, ele tem suas particularidades, tá? Então tem um bocado de atenção nisso aqui. Nona questão: marque a frase inaceitável do ponto de vista da concordância, tá? É para saber aqui qual é a errada, tá? A incorreta. Marque a frase inaceitável do ponto de vista da concordância. Qual é que está errada dessas aqui? A, B, C, D ou E, tá? A 10ª e última questão é para você completar as frases com a opção correta. Por exemplo, na letra A, havia ou haviam muitas pessoas na fila do banco, tá? É para completar com
com um desses dois aqui, tá? Respondam a prova com calma. Na parte de interpretação de texto, que vai até aqui da questão 1 ao 5ª, vocês tenham bastante atenção, tá? Todas as respostas estão no texto, então boa sorte na nossa prova. Fiquem com Deus.